O tempo tem um jeito cruel de esconder talentos e um jeito ainda mais poderoso de revelá-los quando ninguém espera. Essa é uma daquelas histórias que começam com desprezo. Ela não fala só sobre um caminhão quebrado, fala sobre orgulho, julgamento e aquilo que o tempo insiste em mostrar. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe com a pintura descascada denunciava o tempo, e o motor, silencioso, parecia guardar um segredo antigo. Aquele caminhão não era apenas um veículo, era a espinha dorsal de tudo o que ele havia construído. Já tinham tentado de tudo, ou pelo menos era isso que diziam com convicção. O caminhão continuava imóvel, desafiando currículos, diplomas e anos de experiência. E a cada tentativa frustrada, o silêncio do motor parecia rir por dentro. O pátio, antes barulhento, agora era palco de murmúrios e olhares impacientes. Ninguém falava em desistir, mas todos já pensavam nisso. O desafio não era só técnico, era quase pessoal. Cada pessoa. E assim, o problema crescia, ganhando um peso maior do que realmente tinha. O dono começou a sentir aquele aperto no peito, como se estivesse esperando a pessoa certa tocar nele. Havia algo quase simbólico naquela máquina parada. Um lembrete de que nem tudo se... Foi nesse clima de cansaço e descrença que algo começou a mudar. Nada visível. Depois de tantas tentativas fracassadas, o dono do caminhão chegou naquele ponto perigoso entre a teimosia e o desespero. Ele já não falava. E quando o orgulho começa a doer mais que o bolso, decisões impulsivas costumam nascer. Foi ali que ele resolveu apostar alto, talvez alto demais. Alguns riram, outros trocaram olhares desconfiados, como se já soubessem o final da história. A proposta soava mais como bravata do que como esperança real. O dinheiro ali virou símbolo de orgulho. Afinal, se ninguém tinha conseguido até agora, por que alguém conseguiria? Os mecânicos mais experientes balançavam a cabeça, conhecendo bem aquele... A promessa estava lançada, e agora precisava encontrar quem a enfrentasse. O dono, por dentro, oscilava entre esperança e arrependimento. Será que estava jogando dinheiro fora? A proposta começou a se espalhar como notícia curiosa. Alguns vinham só para ver o tal caminhão impossível. Outros apareciam mais por sem fazer alarde, sem se anunciar, sem perguntar pelo valor. Enquanto todos falavam de dinheiro, ele observava o caminhão. Enquanto todos discutiam soluções complexas, o rosto trazia marcas do tempo, não de idade apenas, mas de estrada, sol e esquecimento. Ninguém anunciou sua chegada porque ninguém esperava. O olhar ia do motor às marcas de graxa, das ferramentas jogadas ao chão aos parafusos esquecidos. Para muitos, ele parecia apenas mais um homem em situação difícil, talvez ali por curiosidade. Ninguém imaginava que ele estivesse ali por outro motivo. O dono do caminhão passou por ele 2 vezes como quem reconhece um velho conhecido. Como quem sabe que aquele silêncio escondia uma resposta. Havia algo naquele homem que não combinava com o descaso ao redor. Um dos mecânicos cochichou algo, apontando discretamente na direção dele. Outro riu baixo, achando graça da cena. Mais um querendo tentar a sorte, alguém comentou. O homem fingiu não ouvir, ou talvez estivesse... Houve um silêncio curto, desconfortável, quase constrangedor. E naquele instante, antes de qualquer palavra, em que ele dissesse uma palavra, o veredito parecia decidido. A aparência falava mais alto do que qualquer possibilidade. E ali, o preconceito começou a agir sem pedir permissão. Peso de julgamento, de superioridade, de certeza absoluta. O homem ouviu tudo, em silêncio. O dono do caminhão. Alguém chegou a sugerir que o homem fosse procurar outro lugar. Disseram que ele poderia se machucar, que estava atrapalhando o serviço. Nenhuma palavra agressiva, nenhuma ordem direta. Mas o recado estava claro. Porque quando se julga pela aparência, o diálogo se torna desnecessário.
E isso fecha portas que nem chegaram a ser abertas. O pátio inteiro parecia concordar com isso. O dono do caminhão respirou fundo, impaciente. Estava cansado de perder tempo, cansado de curiosos. Mal sabia ele que estava prestes a cometer mais um erro de julgamento, porque antes da solução aparecer, chegavam confiantes, prometendo resolver o problema que ninguém tinha conseguido. O dono do caminhão se agarrava a cada nova consultas rápidas em celulares, ligações para colegas, teorias sendo levantadas e descartadas. O som metálico das ferramentas batendo ecoava pelo pátio, mas nenhum som. Horas se passavam, o sol mudava de posição e o caminhão seguia em silêncio. Alguns desistiam rápido, outros insistiam até o orgulho pedir arrego. O suor escorria. Observava tudo sem interferir, como quem assiste a um filme já conhecido. Em alguns momentos, ele passou a mão no rosto, respirou fundo, encarou o caminhão mais uma vez. Parecia o fim da linha. Parecia. Foi então que o homem... Ele se aproximou do caminhão com a calma de quem não precisa provar nada. Não pediu ferramentas caras, não fez discursos longos, não citou manuais. Apenas pediu para abrir o capô novamente. Houve um instante de hesitação. Quase observou, tocou, escutou. Sim, escutou. Como se o motor tivesse algo a dizer. Aproximou o ouvido, girou uma peça com cuidado, bateu levemente em um ponto específico. Disse apenas que aquele tipo de caminhão tinha um defeito comum, ignorado por quem só confia em máquina e leitura. Falou de desgaste, de tempo, de sensibilidade, porque vinha de alguém que ele havia ignorado minutos antes, e isso mexia com o orgulho. O homem limpou as mãos na própria calça, respirou fundo, como quem respeita o momento, mas estava tentando. E aquilo, depois de tudo, já era mais do que qualquer outro tinha conseguido. A resolução estava próxima demais para ser ignorada. O homem pediu mais uma tentativa com a voz firme e não era apenas barulho de máquina funcionando, era alívio em forma de som. Alguns se entreolharam incrédulos, tentando entender o que estavam ouvindo. O caminhão, antes imóvel, agora vibrava inteiro. Não havia falhas. Não havia engasgos. Funcionava. O dono do caminhão passou a mão na cabeça sem saber o que dizer. O rosto, antes fechado, agora misturava choque e... Porque ali não tinha acontecido um milagre. Tinha acontecido conhecimento, daquele que nasce da prática, não da aparência. O caminhão permaneceu ligado por alguns minutos. Estável, firme, confiável. Cada segundo... Porque agora... A reação mais difícil ainda estava por vir. A reação de quem fez a promessa. O dono do caminhão ficou parado por alguns segundos, como se... E essa batalha era visível no rosto dele. Aos poucos ele se aproximou, não com a postura autoritária de antes, mas com cautela, quase respeito. A voz saiu mais... Ele sabia que tinha julgado mal, ignorado, subestimado, e agora estava diante de um talento que não combinava com seus preconceitos. O silêncio voltou, curto, mas intenso, até que ele assentiu com a cabeça. O dono respirou fundo e, pela primeira vez, agradeceu de verdade. Não foi um agradecimento automático, foi um reconhecimento tardio, mas sincero. Ele percebeu que tinha aprendido algo caro naquele dia. Ele não precisava provar nada para ninguém. Enquanto o caminhão seguia funcionando, o dono ficou ali, pensativo. O problema estava... Ficou marcado pelo silêncio que se seguiu depois, cheio de pensamentos não ditos. Cada pessoa ali saiu... Isso não se compra, não significa status, não aparece na aparência. Isso se constrói com o tempo. O dono do caminhão ficou olhando... Não bate a porta vestido como a gente espera. Às vezes, ele chega cansado, silencioso, quase invisível, e só se revela quando alguém permite, quando alguém escuta, em vez de julgar, quando alguém observa além da superfície. Essa história não fala só sobre um homem ou um caminhão. Fala sobre escolhas diárias, sobre quem você escuta, sobre quem você ignora e sobre o que você perde quando decide olhar só
O caminhão seguiu viagem, cruzou estradas, enfrentou chuva, sol e poeira. Mas a verdadeira mudança não aconteceu no motor, aconteceu nas pessoas, na forma de olhar. Quantas vezes você já ignorou alguém por causa da aparência? Quantas vezes duvidou de si mesmo porque alguém não acreditou? O tempo revela, mas ele não força aprendizado. Ele apenas mostra. Cabe a nós enxergar. Não guarde só para você. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Inscreva-se no canal para mais histórias que o tempo insiste em revelar. Ative as notificações para não perder nenhuma reflexão profunda. E escreva nos comentários o que o tempo já te ensinou que você demorou para entender.